Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui na 8ª lição dessa série que estamos estudando as 3 mensagens do Apocalipse. Hoje nós vamos estudar uma das doutrinas mais diferentes ou uma das mais particulares do povo adventista do 7º dia, que é sobre o sábado. E vamos fazer uma ligação do sábado com o tempo do fim. Vamos refletir sobre a criação, sobre a razão de existência do sábado. E espero que você esteja interessadíssimo sobre esse assunto, que infelizmente o mundo talvez não esteja tão interessado. Beleza, pessoal? Nós estaremos aqui com vocês, eu, o Alexandre e o Marcos, trazendo para vocês aqui as lições de quarta até as perguntas e discussões de sexta-feira. O Ricardo, pelo jeito, esse trimestre tirou férias do trimestre inteiro, mas se Deus quiser ele está bem, logo está conosco de volta, hashtag volta Ricardo. E também não se esqueça, se você gosta de estudar o assunto, se inscreva aqui no canal Entre Linhas, deixe o seu like, é muito importante, e também acione o sininho para você receber os alertas dos próximos vídeos, pois nós temos várias séries aqui que vamos lançando semanalmente um novo vídeo com um novo assunto. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, vale lembrar que aqui na descrição de todos os nossos vídeos temos alguns links para você ficar por dentro do que acontece aqui na Família Entre Linhas. Dentre esses links temos o link aqui para o WhatsApp, para você participar dos grupos Família Entre Linhas 1 e 2, onde a gente troca materiais, literatura, os assuntos sobre os temas da lição da Escola Sabatina e da Bíblia em geral. Temos aqui Famílias Entre Linhas RP, que é um grupo de discussão de política e religião, mais política do que religião, o pessoal fica se degladiando lá. Fez parte do experimento social do mestrado do Ricardo. E tem o Família Entre Linhas ADM, onde só os administradores postam lá, tá meio parado, porque a gente espera que você sempre curta e se inscreva no canal, então vocês estão recebendo o link do vídeo diretamente aí no seu celular. Beleza? Fora isso, tem os links aqui do livro do Ricardo e também a capitulação. Você pode assistir qualquer parte aí do nosso vídeo, que é tudo capitulado. Você pode, inclusive, pular essa parte aqui dos comentários e ir lá para a oração inicial, beleza? Mas vamos então aos comentários, que é o momento em que a gente interage um pouquinho mais e conhece lá o pessoal que participa das Olimpíadas dos comentários, que está aqui no pódio. E hoje nós temos aqui no pódio 3 pessoas assim interessantes. A primeira é o Genésio Mioto, sempre está conosco comentando. Oi, Lúcio, estamos aqui novamente. Hoje eu quero fazer um comentário diferente. Quero transmitir o meu abraço a todos da igreja de Toledo. Lá na cidade tem 6 igrejas, e todos são amigos meus. É a cidade natal do Alexandre. O Alexandre, sim, manda um abraço aí para o Genésio. O Alexandre conhece o Genésio Mioto. Em segundo lugar aqui no pódio está o irmão João Cavaco. Sim, ele está no pódio aqui dos comentários. Louvado seja Deus pelo vosso testemunho em Cristo no Espírito Santo. Comentando, coloca aqui o irmão João Cavaco. 1. A duplicidade da primeira mensagem. A primeira mensagem divide-se em primeiro num convite à liberdade, depois de liberto, a escravidão pelo juízo através da vida, morte e ressurreição de Cristo, e a seguir no exercício eterno com o Criador do seu caráter, pelo aperfeiçoamento na adoração. No entanto, desses dois lados, o ser humano na sua existência nesse fim de tempo, relacione com Deus com essas 2 variáveis ao mesmo tempo, até o momento da execução do juízo, em que predominará definitivamente a contínua liberdade da adoração na escolha só em bem de incessantes criações no seu amor pela verdade e vida. E aí ele deixa 2 questões, não é sexta-feira, mas o irmão João Cavaco deixa aqui 2 questões para reflexão. Ele diz assim: ficam as questões para o desenvolvimento dessa relação de fé. Primeira questão: como Deus, no meio desta confusão que é a vida, me dá capacidade pela fé de separar o mal e viver uma nova vida pelo Espírito Santo em Cristo? E a segunda pergunta que ele deixa aqui para reflexão: aceito a Deus pelas suas maravilhas criadoras na minha vida, para um dia viver numa nova terra em plenitude das suas incessantes e contínuas criações comigo e com todos os que aceito infinitamente neste universo? Ficam aí as 2 reflexões. João Cavaco, peregrino da IASD, Central de Lisboa, Portugal, União Europeia dos Estados das Nações em Guerra, até ao dia D. Espero que esse dia D seja o dia J, da volta de Jesus. E aí o irmão Marcos já deixa assim: ótimas colocações, irmão João Cavaco, que a graça do Senhor crie em nós um novo
coração. Valeu aí pelo comentário. E aqui no pódio, em terceiro lugar, lições fortes da Bíblia. Olá, meus queridos irmãos, quero que o nosso bom Deus abençoe e proteja vocês todos. Valeu! Temos ainda aqui o alô da Nilza Amaral. Olá, meninos pastores do canal Entre Linhas. Um feliz e abençoado sábado. Valdenice Mártires Cerqueira, de Presidente Prudente de São Paulo. Cheguei perto do pódio, quase mesmo. Quinto lugar está aparecendo aqui na minha listagem. Lição maravilhosa para a nossa vida espiritual. Com a explicação de vocês, não tem desculpa quanto ao entendimento da salvação de todos. Amém e obrigada. Lúcio, Marcos, Alexandre e Ricardo, que logo voltará. E ela coloca lá o hashtag CCC, curtido, comentado e compartilhado. Obrigada aí, Valdenice Cerqueira. A Nilza ainda deixa assim, cadê o Ricardo? Volta, por favor, estamos com saudades. Estamos mesmo, eu estou cansado de vir aqui na igreja gravar sozinho, Ricardo. Mas ele volta, calma aí, pessoal. Tânia BR, vocês são demais, meninos, os pastores virtuais, como diz a Adriana. É muito bom estudar com vocês, assisto vocês como introdução dos estudos da semana. E, em geral, volto durante a semana para fazer algumas anotações. Aproveito muito os comentários que o irmão João Cavaco faz. Legal, né? São aprofundamentos, colocações riquíssimas, né, Tânia? Uma análise bem profunda das questões da semana. Legal. Margarida Mello. Boa tarde, queridos irmãos, que o nosso Deus continue abençoando cada um de vocês e também que Deus abençoe você, Margarida, e todos os seus queridos aí da cidade onde você está nos acompanhando. Hilda Dias Barbosa Ribeiro, é sempre uma bênção estar por aqui ouvindo e aprendendo a palavra de Deus. Feliz e abençoado sábado a todos, graça e paz a todos. Que explanação da lição maravilhosa. Obrigado, Hilda Dias Barbosa. Luzilene Araújo, a cada dia aprendo mais. Obrigado a vocês aí do Entre Linhas. Obrigado, Luzilene. Esse é o objetivo do nosso canal, né? Inundar aí essa internet com materiais que aproximam as pessoas, que levam elas a reflexões da palavra de Deus, que elas podem gravar no celular, podem ir ouvindo caminhando, indo para o trabalho. Vamos aí, pessoal. Marbete Lopes, como mulher samaritana, vamos beber a água da vida para adorar a Deus em espírito e em verdade. CCC, o curtido, comentado e compartilhado. Parabéns, meninos, vamos juntos adorá-lo. Saudade do irmão Ricardo. É mesmo, o pessoal está com saudade aqui. O Gabriel Alves de Oliveira Neto. Boa tarde, irmãos. Muito obrigado pelos comentários da lição. Deus abençoe a nossa semana. Isso aí, Gabriel. Helena Saraiva. Meninos, vocês são uma bênção. Louvado seja Deus pela vida de cada um. Deixa aqui o CCC, ou seja, a Helena também curtiu, comentou e compartilhou. Rumo, né, aos 10 mil inscritos, hein, pessoal? 9.900 e pouquinho já. Feliz semana a todos. Rosinha Pereira, Rosinha, feliz sábado, que Deus abençoe todos vocês. Rosinha Pereira, acho que é a primeira vez que a Rosinha comenta conosco, né? Se minha memória não falha. Marinalva Ferreira, essa sim tá toda semana aqui comentando conosco. Oi, gente! Feliz semana na companhia de Jesus. Devemos reconhecer de coração o sacrifício de Cristo por nós para dizer que só Ele é digno de toda adoração. Satanás está trabalhando para tirar esse sentido da humanidade. Por isso, devemos orar muito pela presença do Espírito Santo, a que nos ajude a fortalecer nossa fé. Grande abraço aqui desde Astúrias, Espanha, vizinho lá do irmão João Cavaco. E ela ainda deixa aqui. Ah, gente, eu nasci no berço adventista, tenho 47 anos, Marinalva Ferreira, e sempre fui ensinada do amor de Deus. Mas meu encontro com Deus já foi depois de adulta, quando começaram os problemas de saúde do meu esposo. Antes, fazia os cultos em casa por causa dos meus pais. Agora faço minha meditação pessoal, porque eu necessito estar com Deus. Que legal, obrigado pelo seu testemunho em resposta aí às indagações no vídeo. Marinalva Ferreira. A Adriana Kuhn, né, que fala aqui dos nossos pastores virtuais. Olá, queridos pastores virtuais, Lúcio, Alexandre e Marcos. Confesso que prefiro essa lição, adorando o Criador, pois a 7, muito matemática até chegar a 1844, mas com a ajuda de vocês e do pastor estudado e entendido. Deus abençoe a todos e vamos adorar o nosso único Criador, que é tão perfeito e nos deixou uma natureza linda e uma vida em cada detalhe, né? Hashtag fui até a pergunta de sexta, do Tchau Lúcio. Hashtag nunca esquecido, volta Ricardo. Obrigado, Adriana. Outra que sempre comenta conosco e se faz a presença dela, que marca a presença nesse vídeo, a Sandra Bittar. Olá, meninos e a todos da grande família Entre Linhas. Aqui, tudo bem.
Espero que todos estejam bem com as bênçãos de Deus. Vários são os destaques que considero necessário nesse empenho em estudar cada vez mais, entre eles o quão é importante interiorizar o entendimento de Deus Criador e a toda a sua obra. Acredito que nenhum outro conhecimento oferece respostas sobre a nossa origem e destino, o propósito de nossa vida e tantas outras questões que nos acompanham desde sempre. Quando temos a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre o universo, suas galáxias, os movimentos dos astros, o tamanho das estrelas, percebemos o quanto é imensurável o amor de Deus por nós, que mesmo sendo o Criador, Ele cuida e se importa conosco. Ao nos aproximarmos de Deus, iniciamos uma jornada de discernimento do que é certo e do que é errado. Estudar a sua palavra ilumina o nosso entendimento sobre a verdade e a justiça. Essa frase é tão importante, né, Sandra? Estudar a palavra ilumina nosso entendimento sobre o que é verdade, sobre a justiça de Deus. O homem não está mais estudando a palavra de Deus, né? Então autossuficiente, tem suas literaturas de autoajuda, tem seus coaches, né, para ajudar nas suas dúvidas, nas suas lutas, né? Então, repito, estudar a sua palavra ilumina o nosso entendimento sobre a verdade e a justiça. Outro destaque se refere aos possíveis resultados caso aceitamos a teoria da evolução, pois a mesma coloca em dúvida o nosso entendimento do amor de Deus e a salvação em Cristo Jesus, que é inclusive o tema dessa lição. Sábado e o fim vai continuar falando um pouco sobre a adoração, né, do Senhor e falando também sobre a origem da terra. Hashtag fui até o final, hashtag volta Ricardo, muito agradecida e feliz. Deus abençoe a todos, grande abraço aqui da irmã Sandra Bittar. E o último comentário é vídeo curtido e compartilhado da Edilza Nascimento, que estava conosco ontem no culto de quarta-feira. A Edilza sempre, né, uma querida que faz parte aí da família Entre Linhas e ajuda a promover o canal. Muito obrigado, pessoal, pela sua contribuição, pelo seu carinho, pelo seu testemunho. É muito gostoso conhecer mais um pouco de vocês, né? Se tiver alguma questão, alguma coisa, coloque nos comentários que a gente vai tentando responder, tirando algumas dúvidas, né, de N assuntos aí que possam estar na sua mente, beleza? Vamos iniciar então agora sim o estudo da palavra de Deus, que ilumina o nosso entendimento, né, Sandra? Para que a gente possa melhor entender esse assunto, principalmente este assunto, tão abandonado, tão mal entendido, tão mal interpretado por muitos que ainda se dizem cristãos e entendedores da Bíblia. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, humildemente, ó Pai, nós nos colocamos diante de Ti para clamar pelo Espírito Santo que neste momento possamos aprender um pouco mais, né, sobre essa função desse mandamento, desse dia, dessas horas, desse preceito, desse costume que o Senhor deixou aí para o Teu povo, para aqueles que querem Te entender um pouquinho e querem Te seguir, Senhor. Use novamente o Alexandre, o Marcos, use a mim também nas perguntas no final, que tudo que nós falarmos aqui, ó Pai, seja sempre para aproximar as pessoas de Ti. Em nome de Jesus rogamos. Amém. Olá, queridos irmãos, graça e paz de Cristo Jesus esteja sobre nós. Abraço para todos vocês, abraço em especial para o tio Genésio, que está aí acompanhando a gente já há tanto tempo. Irmão querido lá de Toledo, está sempre comentando a gente nos vídeos. Muita saudade do irmão, saudade dos tempos que a gente cantava no coral Ressurgir e íamos viajar junto. Saudade também dos tempos que o senhor era diretor do Clube de Desbravadores. Eu fui teu desbravador, eu me lembro, eu estava lá. Então, um abraço apertado, irmão Genésio. É uma satisfação estudar a lição com o senhor, viu? Um abraço. Estamos aqui para mais uma lição da Escola Sabatina. Lição de número 8, o sábado e o fim. Estamos estudando nesse trimestre as 3 mensagens do Apocalipse, as 3 mensagens angélicas. E lição 8, e ainda estamos na primeira mensagem. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois chegada é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Na lição dessa semana, a gente vai centrar em especial no adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. A gente vai estudar como que o sábado está intimamente ligado com a figura de Deus como nosso Criador. O verso para memorizar é uma passagem do livro de Efésios e diz assim, Efésios 3, versículo de 8 a 9.
Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Inicialmente a gente poderia focar no fato de que o texto do verso para memorizar diz que Deus criou todas as coisas. É realmente o tema central do verso aqui relacionado com a lição da semana. Mas eu gostaria de atentar para um outro aspecto. A gente está entre linhas, afinal de contas, né? Se a gente volta um pouquinho e vai lá para o verso 6 do mesmo livro de Efésios, capítulo 3, diz assim: a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. No primeiro momento em que eu li o texto do versículo 8 e 9, eu pensei inicialmente, poxa, tem pouca coisa a ver com a lição, né? E depois eu vi ali, tem que Deus criou todas as coisas, ok. Mas o que seria esse mistério, né? O texto no verso 8 e no verso 9 fala de um mistério, a esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus. Mas não explica que mistério é esse. Pois bem, lá no versículo 6 fala qual é esse mistério. Então volta para Efésios 3, veja o versículo 5 e o versículo 6. E ele vai dizer que mistério é esse. Vai dizer o mistério, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. O mistério que Paulo estava pregando especialmente é de que a salvação em Cristo também era para os gentios. A salvação não era apenas para os judeus. A salvação era também para os gentios. Porque assim como os judeus, os gentios são criados por Deus e criados à imagem e semelhança de Deus. A lição de sábado vem falando de como todo ser humano é um ser singular e é um ser que traz em si a imagem de Deus. É um ser que foi criado por Deus. E o verso para memorizar fala que um mistério é o mistério da salvação em Cristo Jesus, que é oferecida para todos os seres humanos. Independente de sexo, de origem étnica, independente de gênero, independente de ser gentil, de não ser gentil, de ser judeu, de não ser judeu. O convite para a salvação é estendido a todos, a todos. E cada ser humano é um ser único. É um ser singular, é um ser amado individualmente por Deus e é um ser por quem Cristo Jesus se ofereceu. O sacrifício de Cristo é um milagre maravilhoso e terrível que nos oferece salvação a todos. Esse é o mistério de que diz Efésios 3, versículo 9. Caminhamos para a lição de domingo e a lição de domingo ali tem alguns textos interessantes. Na questão 4, o título da lição de domingo primeiro, né? O juízo, a criação e o acerto de contas. A lição vem tentando trazer qual que é a relação entre a mensagem angélica do juízo e, ao mesmo tempo, o processo de criação, um Deus que é criador. Apocalipse 14, verso 7, já é a mensagem angélica, que a gente já leu algumas vezes nesse trimestre até aqui, né? Temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. A passagem de Apocalipse, então, ela centra numa relação que acontece entre um juízo que vem e um Deus que é apto para julgar, porque ele está julgando a sua própria criação. Já é um texto que a gente trabalhou exaustivamente. Romanos, capítulo 14, versículo 10, é um texto muito interessante, que diz assim: por que julgas, por que desprezas o teu irmão?
se todos havemos de comparecer no tribunal de Cristo. A mensagem de Romanos, capítulo 14, verso 10, fala que nós não devemos julgar aos nossos irmãos, que nós não devemos desprezar aos nossos irmãos, porque todos nós havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo. O que tem tudo a ver com o verso para memorizar, lembra? O verso para memorizar fala, olha só, existe um mistério. O verso 6 responde que mistério é esse? É saber que os gentios são co-herdeiros. Então o judeu não julgue o gentil não julgue o judeu. Quando a gente vem agora aqui para Romanos, capítulo 14, verso 10, diz, não julgue, não despreze, porque você faz isso? Se todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Beleza, mas não julgue ao seu irmão pelo quê? Texto interessante também. O texto fala que a gente não deve julgar o irmão. O texto fala que a gente não deve desprezar o irmão. A gente não deve julgar por coisa alguma. A gente não deve desprezar por coisa alguma. Mas é legal a gente ir lá para o contexto em que Paulo está dizendo isso e ver por que Paulo está falando isso. Quando a gente vai para o capítulo 14 de Romanos, no verso 2, diz assim, crê que tudo pode comer, mas o fraco come legumes. Então quer dizer que um acredita que pode comer qualquer coisa, qualquer carne, e o fraco come legumes, né? Alguns fazem essa interpretação. Não se trata disso. A polêmica aqui no versículo 2, 1 e 2 de Romanos 14, e a polêmica do texto de Romanos 14 aqui, que fala que não deve julgar ou desprezar, ela diz respeito a se alimentar da carne sacrificada aos ídolos e da carne dos animais sufocados. Guardem essa informação. No versículo 6 diz o seguinte, o que come, para o Senhor come. O que não come, para o Senhor não come. De forma que ninguém julgue ninguém. O que come não julga o que não come, e o que não come não julga o que come. Que come o quê? Carne sacrificada a ídolos e carne dos animais sufocados. O versículo 12, é um outro texto interessante, que está logo depois do Romanos 14, 10, que é o texto da questão da lição. Romanos capítulo 14, versículo 12 diz assim, porque cada um dará conta de si mesmo. Todos vão ter que comparecer diante do tribunal de Deus, mas cada um dará conta de si mesmo. Vamos alinhar o texto agora. E eu acho que é interessante que você aí em casa, se tiver tempo, pegue Romanos capítulo 14 e leia desde o 1 até o 12. Vai te ajudar a entender muito melhor o texto. A briga que acontece ali é entre aqueles cristãos que consideravam que não se devia comer carne sacrificada a ídolos, nem carne de animais sufocados, e aqueles cristãos que consideravam que podiam ir no açougue romano lá e comprar da carne que tinha no açougue. Por que isso era tão complicado? Nem todo açougueiro era judeu, a maioria não era. Nem toda a cidade romana tinha um açougue que vendesse carne kosher, que é a carne dos judeus. A carne, não dos judeus, né? A carne de animais mortos da forma ritualística que os judeus exigiam. Um animal que é sangrado, que não é sufocado. Um animal que não é sacrificado aos deuses e aos ídolos romanos, como os romanos faziam. Os judeus só comiam desses animais, fornecidos por judeus. Ainda hoje é assim, se chama carne kosher. Mas os gentios que se convertiam, eles iam lá, deixavam de comer porco, deixavam de comer os animais considerados imundos. Mas ele ia no mesmo açougue que ele tinha ido a vida inteira. Ele chegava lá nesse açougue e ele não perguntava para o açougueiro se o animal tinha sido sangrado, tinha sido sacrificado a ídolo, se tinha sido morto a paulada. Ele não perguntava. Ele queria saber se a carne era de um animal limpo, que ele tinha aprendido que não podia comer animal impuro, ia lá e comprava e comia. Isso causava uma encrenca entre os judeus que achavam tudo bem comer e os judeus que achavam que não estava certo comer. Os cristãos
que achavam certo comer e os cristãos que achavam que não estava certo comer. Tinha gente que comia com culpa, tinha gente que não comia, e alguns na dúvida, quando servia-se uma refeição, na dúvida de saber o que era de ídolo, o que não era de ídolo, o que era sufocado, o que não era sufocado, eles faziam o seguinte: não vou comer nada porque eu tenho medo de me contaminar. É por isso que lá no versículo 2 Paulo diz: acha que tudo pode comer, mas o fraco come legumes. Então, eu vou chegar na mesa, eu sou fraco na fé, eu estou com medo, não acho que está certo comer, não comer, então eu vou fazer o seguinte: não como carne, só vou comer os legumes. Essa era a ideia por trás do texto de Romanos, capítulo 14. E é interessante a conclusão do Paulo. A conclusão do Paulo, no português bem dizido, né, é basicamente assim: irmãos, cuidai cada um dos seus narizes. O que come não vigia o que não come, o que não come não vigia o que come. Pensa que você vai ter que comparecer diante de Deus. E você vai ter que dar conta apenas de você. Então, se o irmão está comendo, deixe o irmão comer. Não julgue o irmão que come. Se o irmão não está comendo, deixe o irmão não comer. Não julgue o irmão que não come. A ideia aqui é que o juízo de Deus nos nivela a todos. Judeus e gentios somos criados por Deus, a gente já viu isso na lição de sábado. Judeus e gentios somos participantes de um mesmo mistério, que é a salvação em Cristo Jesus. Judeus e gentios iremos comparecer diante do tribunal de Deus. E judeus e gentios, cada um de nós dará conta unicamente de si mesmo. É por isso que Paulo diz que no julgamento preocupe-se com si mesmo e deixe que seu irmão preocupe-se com ele. Mas isso não significa que Paulo se exime de uma posição com relação às carnes sacrificadas aos ídolos e aos animais sufocados. Olha o que Paulo diz, versículo 14. Eu mesmo estou certo que nenhuma coisa é em si mesma imunda. Em outro texto interessante, se você quiser saber mais sobre esse assunto, 1 Coríntios 8, Paulo vai falar ali um monte no capítulo 8 de 1 Coríntios sobre carne de animais sacrificados a ídolos e carne de animais sufocados. E ele fala, o ídolo não é coisa nenhuma, o ídolo não vê, não olha, uma estátua não tem valor. Por que a gente vai ficar deixando de comer? Mas tem gente que come e fica com a consciência pesada. Se você come e fica com a consciência pesada, não coma, porque daí é errado. A sua consciência vai te acusar. É isso que Paulo está dizendo. Acho muito interessante que o Paulo, ele tava malandro aqui. Por quê? Se a gente vai para o livro de Atos, capítulo 15, versículo 29, a gente vê que Paulo estava um pouquinho rebelde, né? Ali em Atos, capítulo 15, versículo 29, é feito um concílio de Jerusalém, e aí pergunta-se, o que a gente vai fazer com os gentios? Porque antes da briga dos animais sacrificados a ídolos, tinha judeu que queria fazer os gentios até se circuncidarem. Porque falava que o judeu era quem ia para o céu. O judeu que aceitava Cristo ia para o céu. O gentio que aceitava Cristo, ele tinha que, antes que aceitar Cristo, virar judeu. Então tinha que o gentio ser um prosélito, né, fazer a circuncisão, se tornar judeu, para daí se batizar e aceitar Cristo. No concílio de Jerusalém, o que o Tiago, irmão de Jesus, provavelmente decide, no concílio de Jerusalém com os demais discípulos, é o seguinte, o gentio não precisa se circuncidar. Só pregue para o gentio abster-se das relações sexuais impuras, da carne sacrificada a ídolos e dos animais sufocados. O que Paulo está fazendo aqui em Romanos 14, versículo 14, é dizer que ele não concorda com o concílio de Jerusalém. Ele está indo contra a ordem da igreja da época. Olha só, apóstolo Paulo. Eu mesmo estou certo que nenhuma coisa é em si imunda. Gente, não estou falando aqui que a gente tem que ir contra a igreja, tá? O que eu estou falando é que a opinião da igreja não é a cópia estrita da vontade de Deus. Nem a opinião da igreja que está escrito na Bíblia. Porque quando vai lá para o livro de Atos, capítulo 15, 29, mostra que a igreja da época tomou uma decisão. Quando vai
para o livro de Romanos capítulo 14 e para o livro de 1 Coríntios capítulo 8, mostra que Paulo, inspirado por Deus também, dizia uma coisa diferente daquilo que o Concílio de Jerusalém tinha decidido em Atos capítulo 15, versículo 29. Espera lá, a Bíblia está mentindo? O Concílio estava errado? Paulo estava errado? Mas os dois textos estão na Bíblia. E agora? Vai fazer o que, meu amigo? A solução para esse problema é simples. É entender que existem diferentes formas de ser cristão. É entender que existem contradições dentro da igreja, dentro do povo de Deus. Existe a lei estrita de Deus e existe um leque aceitável de interpretações. Nem tudo está escrito na lei. Existem coisas que são costumes. Existem coisas que são aceitáveis. E existem coisas que são inaceitáveis. O que é aceitável? O que é inaceitável? O que pode? O que não pode, Alexandre? Não sou eu que vou julgar. Eu só sou responsável por mim mesmo, irmão. O que eu sei é que Paulo vai dizer o seguinte também. Se você come, mas tem alguém que não come que está perto de você, tem o débil que come legumes, né? Faz o seguinte, não seja pedra de tropeço para o seu irmão, não. Mais importante do que o que você come ou deixa de comer é a salvação daquele teu irmão. Maldito é você se você for escândalo para o teu irmão. Então, mesmo que seja certo, que não tenha nenhum problema de você comer a carne sacrificada aos ídolos ou ficar pescando para saber em que açougue que você pode comer carne ou deixar de comer, mais importante do que isso é não ser pedra de tropeço para o irmão e não servir de instrumento de Satanás para enfraquecer a fé de ninguém. Agora, que existe diversidade, que existe conflito e disputas de crença e de doutrina, que existem opiniões diferentes, meus irmãos, isso existia lá no templo de Paulo e de Jerusalém. Isso vai existir até o momento que Jesus voltar nessa terra. E está tudo bem. Nós somos unidos no essencial. Nós somos unidos na certeza de que Cristo Jesus morreu em nosso favor e de que nele nós temos esperança de salvação. É interessante porque o texto da lição de Tiago 2,8, ele vem dar um complemento legal para essa reflexão. Ele diz assim, basicamente, Tiago 2, versículo de 8 a 13 vai falar para a gente, amar o irmão. Então, antes de ver se você tem opinião diferente, se você concorda, se você pensa A ou B e o irmão pensa C, ame o irmão. Porque você pode amar quem discorda de você. A gente não tem que amar só quem concorda da gente. Se a gente só ama quem concorda com a gente, eu não teria nem amor próprio, porque às vezes eu discordo de mim mesmo. Como dizia Raul, a gente está sempre em transformação. Nós somos uma metamorfose ambulante. A opinião que eu tenho hoje é uma opinião amadurecida em relação à que eu tive ontem. E amanhã eu vou ter uma opinião diferente da que eu tenho hoje. Minha opinião vai amadurecendo. Se eu não concordo nem comigo mesmo, como é que eu vou concordar com todos os irmãos? Antes de concordar com alguém, ame genuinamente. E a continuidade do texto de Tiago 2, versículo 8 a 13, evite julgar. Porque com o mesmo rigor que você julgar o teu próximo, você vai ser julgado. Então evite julgar. Lembre que você vai ter que comparecer diante de Deus e você vai ser julgado. É esse o julgamento que te importa. O do irmão é ele Deus. Vamos avançar agora para a lição de sábado. De segunda. Lição de segunda-feira é uma lição mais simples, mais curtinha. Lição de segunda-feira tem por título Criador e Redentor. E aí a gente tem ali 3 textos super conhecidos. O texto de Gênesis 2, 1 a 3 diz assim: Deus descansou e abençoou no dia 7º de toda a sua obra que como Criador fizera. A passagem de Gênesis é a passagem do final da criação. É o momento em que Deus estabelece o sábado como dia de guarda, como um dia para estar próximo da sua criatura, como um dia para conviver
para abraçar sua criatura, para abraçar Adão, para abraçar Eva, para estar com eles no jardim, para ensiná-los. O sábado é um dia separado, santificado, abençoado por Deus. Isso está bem presente ali no livro de Gênesis. O homem se corrompe, o homem cai, o homem peca, vem o dilúvio, peregrinam pela terra, uma sucessão de tristezas e de lutas, e o homem judeu, povo separado por Deus na época, para ser o povo que carregaria a mensagem, herdeiros da promessa do Messias, estão escravos no Egito. Deus os resgata do Egito e oferece para eles a lei. E lá na lei, no centro, no miolo, no coração da lei de Deus, está o segundo texto. Êxodo 20, versículo 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia não vai trabalhar nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu jumento, nem o animal, nem forasteiro, nem ninguém. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e no sétimo descansou. Quando Deus oferece a lei, ele resgata o povo da escravidão e ele lembra ao povo escravo que eles eram imagem de Deus. Com o sábado, Deus estava falando para aquele monte de gente embrutecida pelos anos de escravidão no Egito. Deus estava falando para eles: vocês não são bicho. Vocês foram tratados como vermes durante muito tempo no Egito. Vocês esqueceram que vocês são realeza. Vocês esqueceram que vocês foram criados à imagem e semelhança de Deus. O sábado está aqui para lembrar vocês. Eu sou o Senhor que te sustenta. Eu sou o Senhor que vai prover o maná no meio do deserto. Eu sou o Senhor que te criou. O sábado na lei de Deus nos lembra que nós somos criaturas de Deus, sustentados por Deus, e que há um dia de descanso. E eu acho muito legal porque quando esse mesmo mandamento é repetido no livro de Deuteronômios, terceiro texto, Deuteronômios 5, 12 a 15. Lembra-te do dia do sábado para santificar, 6 dias trabalharás, blá 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 blá. No finalzinho, porque te lembrarás que fostes escravo no Egito e o Senhor te retirou com mão poderosa. O sábado nos lembra de onde Deus nos resgatou. Cada sábado que tu guarda, tu lembra de como era a sua vida antes do sábado. Cada sábado te lembra que Deus te resgatou da servidão ao pecado. Da escravidão do pecado, Cristo te chamou para a sua maravilhosa luz e te fez servo de Deus, um servo voluntário que ama o seu Senhor. Deus nos resgatou do Egito, e o Egito aqui significa o pecado, a perdição, a morte eterna. O sábado nos lembra que o mesmo Deus que nos criou, Gênesis, o mesmo Deus que nos sustém, que nos criou, Êxodo, é o Deus que tem o poder de nos libertar, Deuteronômio. Essa leitura completa, ela ajuda a gente a voltar lá para o livro de Apocalipse, Apocalipse 14. Temei a Deus e dai glória, pois chegada é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar, a fonte das águas. O Deus que nos criou é o Deus que é apto para nos julgar. É um Deus que nos ama, que nos julgará com amor, com misericórdia e com justiça. Uma boa semana para todos, um abraço apertado e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas. É uma satisfação estar aqui com você mais uma vez estudando a Bíblia, estudando a Palavra de Deus. Eu espero poder contribuir um pouco mais para a sua compreensão da Bíblia, para a sua compreensão a respeito dos temas que são abordados pela lição nessa semana. Fico muito feliz em saber que, de alguma forma, nós podemos contribuir com a sua devoção pessoal, com
contribuir com o seu estudo pessoal da Bíblia e também contribuir com aqueles que se preparam, né? Muitas pessoas fazem do canal Entre Linhas a sua classe de professores, vem aqui, né, para estudar, para poder fazer anotações, para passar a lição no sábado. Fico muito feliz quando eu estou numa classe de escola sabatina e vejo que a lição do professor é bem preparada, cheia de anotações. A pessoa que faz a lição da escola sabatina, como ela deve ser feita, a pessoa tem uma devoção pessoal bem intensa com Deus, né? Bom, na parte de terça-feira aqui, temos o título Um Engano Sutil, que fala a respeito de algumas narrativas, né, e algumas tentativas que foram feitas ao longo da história para desvirtuar o povo de Deus dos seus propósitos, né? Então nós temos dados científicos e até mesmo dentro do campo religioso nós temos pessoas, né, que apontam numa direção diferente daquilo que a Bíblia indica. A Bíblia nos diz que o mundo ele foi criado por Deus a partir da sua palavra. Nós temos aqui o Salmo 33, verso 6, verso 9 e também Hebreus capítulo 11, verso 3, que diz que nós, pela fé, aceitamos que Deus criou todas as coisas. Por que pela fé? Porque somente pela fé nós podemos compreender a criação a partir do nada, conforme Deus descreve na sua palavra. Ele cria a partir da sua palavra, a partir apenas do seu comando. E nós nunca vimos isso acontecer, né? Isso não pode ser medido pela ciência, não pode ser colocado num tubo de ensaio. Apenas nós podemos crer que Deus fez dessa forma. E muitas pessoas tentam, né, adaptar o relato bíblico à ciência, ao que a ciência diz, né? A ciência diz que nós fomos criados a partir de explosão, a partir de uma explosão onde surgiu toda a matéria, e essa matéria se organizou de tal forma que formou então os primeiros seres viventes, e nós evoluímos a partir dessa junção aí de elementos da natureza. No entanto, a Bíblia relata que Deus nos criou, foi Deus quem juntou o barro e nos fez. Então, algumas pessoas tentando fazer com que o relato bíblico se torne compatível com aquilo que a ciência vem falando, então as pessoas começam a dizer que os dias da criação, na verdade, são eras geológicas ou coisas desse tipo. Isso não satisfaz o relato bíblico, desvirtua completamente o relato bíblico e também não satisfaz a ciência. A ciência não aponta para um Deus criador, porque não é papel da ciência apontar isso, né? Deus, ele se revela se escondendo, ele se revela até o ponto em que haja ainda algum tipo de dúvida. Então a ciência ela nunca vai conseguir provar que Deus existe, né? Nós vamos ver muitas coincidências, nós vamos ver muitas evidências, mas jamais vamos ver uma prova científica de que Deus existe, porque o nosso relacionamento com Deus é através da fé, né? E então esse relato, esse tipo de relato que aponta para dias simbólicos e eras geológicas, na verdade, tem o objetivo final de tirar Deus do centro da obra da criação, ou diminuir o poder de Deus na obra da criação, né? O ato de Deus na hora da criação, e também perderia o sentido completamente a guarda do sábado. Se, na verdade, as eras geológicas fossem relatadas como dias na Bíblia, o sábado, o sétimo dia da semana, como o último dia da criação, perderia completamente o sentido, né? Então, se Deus criou o mundo em 6 dias literais, faz sentido guardar o sábado conforme ele disse. Inclusive, o mandamento ele é ancorado nisso, né? Deus diz lá, porque em 6 dias porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus, a terra e tudo que neles há, e ao sétimo descansou. Então a motivação em Deus dar essa ordem é como um memorial da criação, né? E aqui o autor faz um relato aqui no final dizendo assim: aceitar longas eras de criação é questionar a necessidade do sábado e levantar sérias questões sobre a integridade das Escrituras. Ao atacar o sábado, Satanás desafia o ponto central da autoridade divina e o que poderá ser mais eficaz em destruir o memorial da criação em 6 dias do que negar a realidade
desses dias, né, especialmente negando o sétimo dia, então você negaria todos os outros 6 dias, né? Então, não é à toa que tantas pessoas, incluindo cristãos, ignoram o sábado. Que preparação para o grande final, para a grande batalha final entre o bem e o mal, né? Muitas pessoas já estão envolvidas nessa preparação e não têm consciência disso. Na quarta-feira temos o título Criação, Sábado e o Tempo do Fim. Então, o autor fala aqui que o grande conflito que começou no céu milênios atrás girou em torno da autoridade de Deus e levantou um questionamento, né, que permanece o mesmo ainda no presente. Aí ele pede para lermos lá em Apocalipse 14, né, no verso 7, versos 9 e também o verso 12. Apocalipse 14, verso 7 é um chamado a temer a Deus e dar-lhe glória na hora do juízo e adorá-lo como Criador. Então é um lembrete lá, as palavras são as mesmas palavras, né, que nós encontramos no mandamento do sábado. Ele diz lá, temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegado a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Lá no mandamento do sábado a mesma coisa. Ele diz que nós devemos guardar o sábado, porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus, o mar e a fonte das águas. Então, quando ele repete essas palavras, né, é como se estivesse citando um versículo bíblico, né, como nós fazemos hoje, nós citamos, lê lá Mateus 11, 28. No passado eles não tinham versos na Bíblia, então eles faziam referência, eles citavam um pedacinho do texto para que você pudesse saber do que ele estava falando, né? Apocalipse, no capítulo 14, verso 9, é um apelo solene para não adorar a besta e nem a sua imagem, e não receber o seu sinal, né? E Apocalipse 14, 12 descreve um povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus Cristo. Então, ali dentro da mensagem do Apocalipse 14, nós temos ali pelo menos 3 referências diretas, né, ao mandamento de Deus, aos mandamentos de Deus. O mandamento do sábado diretamente e depois os mandamentos de Deus de uma forma geral. Então essa passagem deixa claro que nos últimos dias a questão central no conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, é a adoração ao Criador ou à besta. Então nós temos uma contrafação de Deus no capítulo 13, né, que é a besta que aparece, né, uma contrafação da lei de Deus, que é a marca, né, onde deveria estar a lei de Deus, conforme nós lemos lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 8, diz que na testa e na mão é onde deveria estar a lei de Deus, gravada a lei de Deus, né? Mas no Apocalipse aparece uma marca da besta. Então, nós lembramos aí que essa contrafação ela acontece. E como que nós vamos saber diferenciar o Deus verdadeiro dos muitos deuses criados, né? Tem uma frase de Calvino, né? Acho que é Calvino que disse que que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então nós todos corremos o risco de estar criando um Deus, não o Deus verdadeiro, crendo num Deus, não o Deus verdadeiro, mas um Deus que nós mesmos criamos. Mas então como que nós diferenciamos esse Deus? Adorando ao Criador, né? O Criador, nós não podemos criar um Deus que é Criador, né? Então, o sábado do 7º dia é inserido no próprio relato da criação e é um sinal eterno e imutável dessa criação. É um símbolo mais fundamental do ensino mais básico a respeito da criação. Só é mais fundamental o próprio Deus, que é quem o criou, né? Quem criou todas as coisas e criou o próprio sábado. Portanto, usurpar o sábado do 7º dia é usurpar a autoridade do Senhor. É interessante, né, a gente pensar sobre o fato de que nós só podemos dizer que obedecemos a Deus se nós não escolhemos que mandamentos obedecer. Porque se nós escolhemos qual mandamento nós vamos obedecer, na verdade, nós estamos sendo legisladores da nossa própria vida, né? Nós não estamos seguindo a lei de Deus. Porque se você segue os mandamentos de Deus, você vai seguir aquilo que Deus ordenou e não o mandamento que você mesmo escolheu para guardar, né? Então, apesar de copiarmos a lei de Deus, muitos de nós às vezes copiamos a lei de Deus, mas escolhemos que mandamentos vamos guardar ou não. Ou seja, nós estamos criando
o nosso próprio critério, a nossa própria norma de conduta, né? O sábado ele é o único mandamento da lei de Deus que tem duas características especiais. Primeiro, ele não é visto na sociedade como norma moral. Então ninguém vai cobrar você por não guardar o sábado. Por exemplo, se eu adulterar, eu vou ser cobrado pela sociedade. Eu não preciso que a Bíblia me diga diretamente o que eu devo fazer. A minha esposa vai me cobrar isso, né? A minha família, a família da minha esposa vai me cobrar sobre isso. E se eu roubar da mesma forma, né? Existem leis que restringem, né? O meu patrão vai me cobrar se eu roubar dele. No entanto, o sábado não. O sábado ele é um relacionamento apenas entre nós e Deus. Você nunca vai encontrar, por exemplo, um ateu que guarda o sábado. Você vai encontrar ateu que não adultera, você vai encontrar ateu que não mata, ateu que não usa o nome de Deus em vão, mas você jamais vai encontrar um ateu que guarda o sábado, porque quem guarda o sábado é porque obedece a Deus. Então a primeira característica é essa, né? O sábado não tem norma moral, social, né? Norma social na nossa sociedade que indique que nós devemos guardá-lo. Então quem guarda é porque obedece a Deus. E outra característica do sábado também é o fato de que você testemunha publicamente a respeito da sua conduta. Você fala para as pessoas a respeito do sábado para guardar o mandamento. Entende esse diferencial? Porque eu não preciso sair falando para todo mundo que eu não adultero, eu não preciso sair falando com as pessoas que eu não roubo, eu não preciso sair falando para as pessoas que eu não uso o nome de Deus em vão. Mas o sábado eu preciso falar para o meu patrão, eu preciso falar, né, dentro da faculdade. Então é um sinal externo. O sábado tem essas duas características que são bem importantes, né? E na parte de quinta-feira nós temos o sábado como um descanso eterno. E aqui o autor cita alguns autores, né, que dizem que o sábado são 24 horas para passar um tempo em íntima comunhão com Deus, né? E diz, aqui tem um autor aqui chamado Abraham Heschel, que ele diz que o sábado é um palácio no templo, né? E a filha dele, que fez o prefácio do mesmo livro, diz que o sábado é uma metáfora do paraíso, né? Isso é dito lá em Hebreus no capítulo 4, né? O autor não usou Hebreus 4 aqui, mas você pode ler, né, que aquele que entra no descanso do Senhor, ou seja, que aceita Jesus Cristo como Salvador, também descansa como Deus descansou das suas obras, né? Ele cita lá o sábado nesse momento. E na criação, Jesus constituiu uma morada especial para nós, onde podemos encontrar refúgio nele. Então o sábado é especial nesse sentido, no sentido de que nós podemos entrar no descanso do Senhor ainda aqui, ainda nesse mundo de trevas, né? Nós podemos nos afastar das nossas atividades diárias com esse propósito. Então, quando descansamos no sábado, descansamos em seu cuidado amoroso, na expectativa do nosso descanso eterno nos novos céus e na nova terra. E o autor continua dizendo que o sábado continua sendo um símbolo eterno de Deus como Criador. Então, mesmo na antiguidade, os judeus viam o sábado como um prefácio do Olam Rabá, que é o mundo por vir, o mundo vindouro, né? A mensagem dos 3 anjos que voam no céu com o apelo para adorar ao Criador é uma resposta do céu para a falta de esperança de muitos no século XXI. Muito comum, né, quando nós fazemos uma viagem muito longa, que nós temos expectativa de chegar, né, e ao longo do caminho a expectativa ela aumenta e diminui com o cansaço, mas quando nós estamos próximos a chegar, aquela expectativa se renova em esperança, e nós hoje estamos muito mais próximos do que aqueles que tiveram esperança no passado. Muitas pessoas ao longo da história desejaram viver a era que nós estamos vivendo, a era próxima ao fim, e nós estamos aqui vivendo isso. Deus nos separou, Deus nos colocou nesse tempo, porque Ele tem um propósito para cada um de nós, Ele tem um propósito para nós, um chamado para nós, para esse tempo. Então podemos nos preparar. O sábado é o dia em que cada um de nós serve ao seu próprio Deus. Às vezes nós podemos servir ao Deus Criador, às vezes nós podemos servir a nós mesmos, às vezes nós podemos servir a Mamon, buscando ganhos,
Aqueles que escolhem obedecer a Deus recebem também a promessa, porque o sábado é um mandamento que vem com promessa. Em Isaías, no capítulo 58, versos 13 e 14, diz que aqueles que desviam o pé de profanar o sábado, eles serão sustentados por Deus com a herança de Jacó. Então que Deus nos abençoe, que possamos entrar no privilégio de guardar esse dia e também de sermos guardados pelo Autor e Criador de todas as coisas. Eu termino aqui essa minha participação e agora você fica com o Lúcio, com as perguntas da parte final da lição de sexta-feira, e na semana estaremos de volta com mais um estudo da lição. Tenha uma boa semana, você e a sua família, e até o nosso próximo encontro. Valeu, Marcos, valeu, Alexandre, obrigado aí pelos seus compromissos, espero que vocês estejam sempre firmes e recebendo as bênçãos diárias de Deus na sua vida, no seu trabalho, na sua família. Bom, como agora está sendo de costume, né? Vamos lá, as perguntas para consideração aqui no estudo adicional de sexta-feira, para quem tem o nosso guia aqui, né, que aparece. Se você não tem, não se esqueça, já está à venda aí nas lojinhas, nas bibliotecas aí adventistas, tá? As lojinhas, né, de livro adventista, os céus, a nova lição onde nós vamos estudar sobre os Efésios, beleza, pessoal? Vamos lá então. Aqui nós temos 4 perguntas, né? A primeira pergunta diz: como a mensagem do sábado responde aos grandes questionamentos da vida, tais como de onde vivemos, de onde viemos, por que estamos aqui e qual é o nosso destino eterno, né? Bom, como o Alexandre e o Marcos puderam resgatar aí as palavras de Deus, os desafios, né? O sábado, ele é um dia especial, deixado como uma marca, né? Não é uma tradição, talvez, de alguém, como muitos interpretam, né? A tradição do povo judeu. Mas o sábado foi dado antes de um povo ser conhecido como povo judeu. É interessante, se você estudar em Êxodo, não me lembro agora os capítulos, de 15 a 19, lá mais ou menos, você vai ver assim, o maná caía, né? Todos os dias, menos no sábado de manhã, e o interessante é que isso era antes do evento no Sinai. Então, assim, né, basta um pouquinho de esforço intelectual para entender que o sábado sempre existiu. O sábado não é de Moisés, o sábado não é dos judeus, não é de Jacó, o sábado é um princípio divino. E uma coisa, né, que a gente falou tanto, né, sobre adoração, o Alexandre trouxe aí sobre adoração, o Marcos também, sabe, eu estava refletindo assim, dentro do ser humano, existe uma coisa em reconhecer o que é belo, em idolatrar aquilo que para ele é bonito. E você pode ver, né, quando você ouve, não sei quem já teve a oportunidade de assistir um concerto de um musicista que foi lá e executou uma obra bonita, o que você faz? Você fica admirado, você adora, né? Você se prostra, nossa, né? Para quem é mais do futebol, imagina quando aquele seu jogador preferido, que é né, como se diz aí, um ídolo, é um craque, e aí faz aquele gol, você fala, nossa, o cara fez o gol lindo, maravilhoso. Ou seja, tem algo dentro de nós que é designado a essa valorização, essa adoração, que infelizmente a gente usa até para idolatria. E é interessante que a lição falou sobre quem criou o universo? Deus. Quem fez essas coisas lindas, maravilhosas que a gente observa no dia a dia? Deus. E a gente não tem, parece que aquele mesmo, quer dizer, graças a Deus eu tenho, mas às vezes a humanidade não tem aquele o sol nasceu, que coisa linda, sabe, parabéns, o sol nasceu, obrigado Deus, nossa, que flor maravilhosa, que animal exótico, como que o meu organismo funciona de forma tão perfeita, aqueles rins trabalhando desde quando eu nasci, 40 anos filtrando sangue e ainda funcionam, 40 anos, o filtro de água lá em casa eu troco a cada 6 meses, 1 ano, sabe, então essas coisas está no nosso coração para admirar algo, né, belo, algo lindo. Que pena que, né, nós não façamos, né, direito. E aqui na pergunta 1, né, a mensagem do sábado é justamente o momento em que você para assim. Parabéns, pôr do sol, parabéns, dia lindo, criação linda, estou aqui agora só para admirar e adorar ao Criador. Durante a semana, aquela correria do trabalho, nem por isso esqueçamos Deus, né? Mas o sábado é a digital, é uma marca impressionante. E só quem tenta guardar o sábado, que eu falo que a gente não guarda o sábado, né? A gente tenta guardar, porque a gente tropeça em muitos momentos, né? 2. Reflita sobre a maravilha da criação, eu estava falando, o milagre de nossa existência no vasto universo,
O principal memorial da criação, o sábado, vem até nós, em vez de irmos até ele. Toda semana, sem exceção. O que isso nos ensina sobre a importância da doutrina da criação? Né? Do meu ponto de vista, ensina que sempre Deus age primeiro. Sempre a salvação vem até você. Independente se você aceita ou não, a salvação está te buscando. Independente se você acredita em Deus ou não, Deus existe. Independente se você acredita ou não, a gravidade, ela existe e vai puxar as coisas para o centro do corpo maior. Então, assim, você acreditar ou não, né, é indiferente. Mas a criação está aí para você observar e você escolher colocar o seu coraçãozinho, né, para admirar realmente quem merece, né, a sua admiração e não simplesmente esses ídolos que colocam diante de nós e que nos decepcionam, né, depois que você conhece as suas rotinas diárias. Como observamos, pergunta 3, como observamos a questão da adoração em Daniel 3 e 6? O que há nesses relatos que pode nos ajudar a nos preparar para o desafio que o povo fiel de Deus enfrentará durante o drama em torno da marca da besta? Daniel 3, o evento lá da fornalha ardente, né, dos amigos de Daniel, e Daniel 6, o evento da cova dos leões, onde, né, por uma artimanha, por uma fake news, né, o nosso amiguinho Daniel é colocado na cova dos leões. E nas duas situações, os que foram fiéis foram livrados de forma espetacular. E o mais interessante, eles não fugiram, eles não negociaram, eles não raciocinaram, bom, pensando bem, acho que é melhor, e eu falo isso para mim mesmo, pensando bem, acho que é melhor eu ficar aqui em Babilônia, fazer de conta que eu vou só fazer de conta que adoro o rei, mas Deus conhece o meu coração, Deus sabe o que vai dentro, né? Então, assim, eu não vou estar adorando esse rei, Deus sabe. Não, eles escolheram sim, sim, não, não. E aí, você viu, né? E é legal na fala deles que ele fala assim, olha, se nosso Deus quiser, ele poderá livrar. Mas fique sabendo você, rei, que se ele não livrar, mesmo assim nós não vamos adorá-lo. Ô fezinha invejável, né, desses rapazes amigos de Daniel. Minha oração diária é que eu tenha essa fé. Só que essa fé acho que nunca vai chegar, sabe? Se lá no meu trabalho, quando chegar um documento falso para eu assinar, eu dar uma assinadinha, sabe? Na hora de emitir uma notinha fria, eu dou, mas é só uma notinha fria. Ai, não tem. Sabe, eu acho assim, a gente nunca vai estar preparado para as grandes batalhas se a gente não se fortalecer nas pequeninas batalhas do dia a dia. Numa mentirinha pro vizinho, não fala que eu não estou, sabe? Então eu faço muito essa relação da questão de você ter em você um princípio. Sim, sim, não, não. Isso em todos, até na criação com filho, lidar na igreja, lidar no trabalho. A gente não pode ser um camaleão, né? Se morfar de acordo com o ambiente, né? Lá no trabalho, não. No trabalho eu sou todo no trabalho, né? Deus entende. Pessoal, vamos ser o mesmo, né? Tem a frase, né? Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, né? Então que nós sejamos, né? Nosso caráter, nossas posições sejam as mesmas, retas, onde quer que a gente esteja e que a situação, porque como está escrito aqui, né? Vamos ter aí, ó, o evento da marca da besta, teremos muitas discussões e infelizmente eu posso, né? Nessa negociação mental minha, moral, eu posso falar assim, Deus vai me perdoar, né? Deus é um saco de lixo, aceita qualquer coisa, o importante é Deus é amor. Aquela visão tão simplista, né, que reduz Deus a um mago da lâmpada, né? A última questão, sem querer me demorar muito, mas vamos lá. Pense em alguém que acredita nos milhões, até bilhões de anos da evolução como meio para a criação. Pense em alguém aí. Como mostrar a essa pessoa a irracionalidade de se observar o sábado do sétimo dia como memorial de uma criação assim? Eu não sei se existe, né, um adventista evolucionista, né, mas como existe gente para tudo, como você vai explicar, falar assim, pessoal, sábado, sétimo dia, Gênesis, o sétimo dia da criação. Não, mas é alegórico, são bilhões e bilhões de anos. É irracional, assim, tudo bem que ele já usou a palavra alegórico, mas é irracional. É irracional pensar que Deus deixou a marca abstrata, uma marca assim, não, Deus lá, agora aqui é sábado. E estamos aí, e o legal, quem tem alguma dúvida sobre o sábado,
Tem um livrinho acho que é do sábado para o domingo, um livrinho azul, pequenininho, faz tempo que eu não vejo ele, né, que fala sobre as trocas do calendário, sobre, né, as interpretações, tudo. E todas essas alterações, tudo que aconteceu, nenhuma alterou, né, a questão do ciclo semanal. Todas alteraram o dia do mês do ano, tudo mais, mas o que era segunda é segunda, depois veio a terça, depois de terça, quarta, quinta, sexta, e continuou o ciclo semanal. Então realmente é irracional pensar que o sábado, sei lá, é o memorial da criação de algo que demorou bilhões de anos. Mas que a gente respeite a liberdade das pessoas pensar, até porque nós desejamos gozar dessa liberdade. Infelizmente não teremos mais essa liberdade, né? Vocês já sabem que logo, se você não falar de acordo com o que a grande maioria está falando, que o grande irmão, né, da verdade, o que o Ministério da Verdade falar, você sabe que nós seremos, né, cortados aí. Ou deveremos ficar simplesmente calados, né? E aí nós perdemos a função, né? Deixaremos de ser arautos do rei. Beleza, pessoal? É isso aí. Espero ter contribuído um pouquinho com vocês. E assim como nós começamos esse estudo tão importante, né, sobre o sábado, que a gente pode encerrar agora com uma oração. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, reforça em nós, ó Pai, porque até a fé, o agir, vem tudo de Ti. Que o Teu Santo Espírito seja eficaz em nossa vida, que a gente possa fazer as escolhas que devemos fazer, agir também conforme devemos agir e continuar Te buscando, estudando sempre a Tua Palavra, melhorando, aumentando o nosso entendimento sobre o que é verdadeiro, sobre o que é justiça, o que faz parte de Ti, Senhor. Obrigado por essa lição que estudamos, obrigado aí por nos dar saúde, a mim, ao Ricardo, que está bem, o Alexandre, o Marcos, todos aqui da família Entre Linhas. Muito obrigado, porque temos o privilégio de estarmos em contato com o que é eterno, com o que é infinito, Senhor. Continue conosco, continue com as nossas lutas, nossas batalhas diárias, de cada um que acompanha essa lição conosco. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bom, pessoal, nos vemos agora já na 9ª lição, 9º vídeo, já indo lá para o finalzinho do 13º vídeo, onde nós vamos estudar uma cidade chamada Confusão. Beleza? Então se cuidem, fiquem em paz e feliz Dia das Mães para quem ouvir esse vídeo no sábado ainda. Tchau, tchau, pessoal.